Prezados alunos, o assunto de hoje é sobre o planejamento estratégico divisional e corporativo. A matriz da corporação ela é responsável pela implantação do processo de planejamento estratégico. Ao preparar declarações de missão, políticas, estratégias e metas, a matriz estabelece a estrutura em que as divisões e unidades de negócios preparam seus planos. Algumas corporações elas dão liberdade às suas unidades de negócios no estabelecimento de metas de vendas e lucro e estratégias. Outras, elas estabelecem metas para suas unidades de negócios, mas deixam-as de desenvolver as suas estratégias. Ainda outras estabelecem as metas e ficam totalmente envolvidas nas estratégias de suas unidades de negócio. Todas as matrizes das corporações, elas devem encarregar-se de 4 atividades de planejamento: definição da missão corporativa, estabelecimento de unidades estratégicas de negócios, vamos denominar de UEN, alocação de recursos a cada UEN e o planejamento de novos negócios. Vamos falar agora sobre a definição da missão corporativa. Uma organização ela existe para realizar algo: fabricar carros, emprestar dinheiro, fornecer alojamento noturno e assim por diante. Geralmente, sua missão específica ou propósito é clara desde o início do negócio. No decorrer do tempo, alguns gerentes podem perder interesse pela missão ou ela pode perder relevância em função de mudanças das condições de mercado. A missão ela pode tornar-se meio obscura à medida que a organização acrescenta novos produtos a seu portfólio. Quando a administração sente que a organização está desviando da sua missão, ela deve renovar sua busca de propósito. Conforme Peter Drucker, é o momento de levantar algumas questões fundamentais. Drucker traz, por exemplo, qual é o nosso negócio? Quem é o consumidor? O que é valor para o consumidor? Qual será o nosso negócio? Qual deve ser o nosso negócio? Essas questões aparentemente simples estão entre as mais difíceis de ser respondidas pela empresa. As empresas bem-sucedidas aumentam esta lista de perguntas e as responde atenta e profundamente. Cada missão de empresa ela é moldada por 5 elementos. O primeiro elemento é a história. Todas as empresas têm uma história de propósitos, políticas e realizações. A organização ela não deve afastar-se radicalmente do seu passado. Por exemplo, faria sentido a Harvard abrir cursos de graduação de 2 anos, mesmo se isso representasse uma oportunidade de crescimento. Um segundo elemento são as preferências atuais dos proprietários e da administração. Se a atual administração de uma empresa de eletroeletrônicos desejasse retirar a empresa do negócio de fabricação de televisores, provavelmente sua declaração de missão será afetada. Terceiro, seria a questão do ambiente de mercado. Talvez você já deva ter ouvido falar das Jovens Bandeirantes da América, né? É a parte das moças dos escoteiros. Essa organização não seria bem-sucedida em recrutar moças no ambiente de mercado atual com seu antigo propósito: preparar moças para a maternidade e para os deveres de esposa. Um quarto item são os recursos. Os recursos da organização elas determinam que missões são possíveis. A Singapore Airlines estaria muito iludida ou iludindo a si mesma
se adotasse a missão de tornar-se a maior linha aérea do mundo. Esse não é o objetivo. E por último, e finalizando, as competências distintivas. A organização ela deve basear sua missão no que faz melhor. A gente pode dar o exemplo da Honda, que ela deve cuidar de suas competências núcleo mais importantes, como, por exemplo, fabricar motores. A sua habilidade em desenhar os melhores motores tem sido a base para o desenvolvimento de produtos como motocicletas, automóveis, cortadores de grama, removedores de gelo, arados elétricos e motores de polpa. Similarmente, as habilidades da Canon em ótica fina, mecânica de precisão e microeletrônica, elas são a base de um sucesso de tais produtos como máquinas copiadoras, câmeras de vídeo, impressoras e aparelhos de fax. Provavelmente, a McDonald's poderia entrar no negócio de energia solar, mas ao fazer isso não estaria usando sua competência núcleo, que é fornecer alimento e serviço rápido a baixo custo a grandes grupos de consumidores. As organizações desenvolvem declarações de missão para compartilhá-las com seus gerentes, funcionários e até, em muitos casos, com seus consumidores. Uma declaração de missão bem preparada, ela proporciona aos funcionários da empresa um senso único de propósito, direção e oportunidade. A declaração de missão da empresa, ela atua como uma mão invisível que orienta funcionários geograficamente dispersos a trabalhar independentemente e, todavia, coletivamente, para realizar as metas da organização. As boas declarações de missão, elas possuem 3 características importantes. Primeiro, focam um número limitado de metas. A declaração, por exemplo, desejamos fabricar produtos da mais alta qualidade, oferecer os melhores serviços, atingir a distribuição mais ampla e vender aos preços mais baixos. É muito ampla. Deixa de oferecer orientações quanto à administração quando ela enfrenta essas decisões que são difíceis. Bom, em segundo, depois desse número limitado de metas, as declarações de missão destacam as principais políticas e valores que a empresa deseja honrar. As políticas, elas definem como a empresa tratará seus stakeholders, funcionários, consumidores, fornecedores, distribuidores e outros grupos importantes. As políticas, elas delimitam a amplitude da descrição individual, permitindo que os funcionários atuem consistentemente em assuntos importantes. Terceiro, definem os principais escopos de competência em que a empresa operará. Nós temos alguns escopos. Exemplo, o que seria isso? Primeiro, um escopo setorial. A variedade de setores em que a empresa operará. Alguns operarão em apenas um setor. Algumas apenas em um conjunto de setores relacionados. Algumas apenas em setores de bens industriais, bens de consumo ou serviços. Outras em qualquer setor industrial. Por exemplo, a DuPont, ela prefere operar no mercado industrial, enquanto a Dow Química ela está disposta a operar no mercado industrial e no consumidor. A 3M ela está presente em qualquer setor industrial em que possa ganhar dinheiro. Bom, além da questão do escopo setorial, nós também temos o escopo de produto e aplicações. A variedade de produtos e aplicações em que a empresa fornecerá. Um laboratório ou uma empresa médica, isso pode ser atender médicos em todo o mundo com um produto de alta qualidade destinado
ao tratamento cardiovascular, por exemplo. Também temos a questão do escopo de competência. O que seria isso? O escopo de competência é a variedade de competências tecnológicas e outras competências núcleo que a empresa dominará e alavancará. Assim, por exemplo, uma empresa japonesa, ela pode desenvolver suas competências núcleo em computação, comunicações e componentes eletrônicos. Essas competências, elas apoiam a sua produção de computadores, laptop, aparelhos de televisão, telefones celulares e assim por diante. Essa competência ela é até muito próxima, por exemplo, da Apple. Um outro escopo é o segmento de mercado. O escopo de segmento de mercado é o tipo de mercado ou de consumidores que a empresa atenderá. Algumas empresas elas atenderão apenas ao mercado de alta classe. Por exemplo, a Porsche ela fabrica apenas carros, óculos e outros acessórios caros. Uma empresa como a Borigoto, ela atende principalmente ao mercado de bebês. Um outro escopo que ainda é apresentado é o chamado de escopo vertical. O escopo vertical é o número de níveis de canal da matéria-prima ao produto final e a distribuição em que a empresa participará. Em um extremo estão as empresas com escopo vertical amplo. No passado, a Ford ela possuía plantações de seringais, fazendas de ovelhas, fábricas de vidro e aciarias. Aqui no Brasil mesmo, nós temos uma cidade chamada Fordlândia. Por que essa cidade nasceu? A Ford acreditava que, além dos carros, ela tinha que fabricar os pneus dos carros. Para fabricar o pneu, ela precisava da borracha. Para ter a borracha, ela precisava do látex. Para ter o látex, ela precisava das seringueiras. E para isso, ela precisava de uma fazenda. E assim, ela construiu e comprou, né, uma fazenda aqui no Brasil para plantar seringueiras, para tirar o látex, para fazer os pneus, a borracha para os pneus dos seus carros. Bom, de um tempo depois ela descobriu que pessoas faziam pneus muito melhores do que ela. Se de um lado temos esse exemplo vertical, no outro extremo são as empresas com baixa ou nenhuma integração vertical. Essas corporações, bem dizer, ocas ou empresas genuínas de marketing, elas consistem de uma pessoa com telefone, fax, computador e uma mesa que contrata serviços de design, manufatura, marketing e distribuição física. Talvez um exemplo que possa ser dado é a própria Nike, na qual o principal que ela trabalha é a questão dos designs, dos seus tênis e do marketing. Toda a questão de fabricação, ela é terceirizada. Um outro escopo que pode ser trabalhado é o escopo geográfico. O escopo geográfico é a variedade de regiões, países ou grupo de países onde a empresa operará. Em um extremo estão as empresas que operam em uma cidade ou estado específico. Um exemplo, aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos a Drogaria Araújo, na qual ela tem um escopo geográfico e muito bem definido, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, e agora se estendendo para cidades até 100 quilômetros de Belo Horizonte. Num outro extremo estão as multinacionais, como a Unilever, que opera em quase todos os 180 países mais importantes do mundo.
As declarações de missão elas são melhores quando orientadas por uma visão, quase um sonho impossível, que fornece direção para os próximos 10 ou 20 anos da empresa. Um caso interessante é do Akio Morita, que é o ex-presidente da Sony. Ele desejava que todos tivessem acesso ao som pessoal portátil. E a sua empresa criou o Walkman e o aparelho de CD portátil. Fred Smith, ele desejava entregar encomendas em qualquer lugar dos Estados Unidos antes das 10h30 da manhã do dia seguinte. E aí ele criou a Federal Express. As declarações de missão, elas não devem ser revisadas em poucos anos para responder a cada nova mudança econômica. Entretanto, a empresa ela deve redefinir a sua missão se esta perder credibilidade ou não estiver mais definindo um curso de ação ótimo para a empresa. Vamos trabalhar agora com a questão do estabelecimento de unidades estratégicas de negócios, UENs, UEN. A maioria das empresas opera vários negócios. Entretanto, muito frequentemente, definem seus negócios em termos de produtos. Estão no negócio de automóveis ou no negócio de réguas de cálculo. Mas Theodore Levitt, ele argumentou que as definições de mercado de um negócio, elas são superiores às definições de produto. O negócio ele deve ser visto como um processo de satisfação do consumidor, não um processo de produção de bens. Produtos são transitórios, mas as necessidades básicas e os grupos de consumidores permanecem para sempre. Uma empresa de carruagem sairá do negócio após o automóvel ser inventado, a menos que ele passe a fabricar carros. Levitt, ele estimulou as empresas a redefinir seus negócios em termos de necessidades, não de produtos. Nós podemos ver nessa figura alguns exemplos de empresas voltadas para produto e que poderiam ser modificadas para mercado. A Xerox, por exemplo, nós vemos a questão do produto, fabricamos copiadoras, mas ela está voltando somente a um produto. Na verdade, o negócio dela é o mercado. Ajudamos a aumentar a produtividade dos escritórios. A Columbia Pictures, ela poderia colocar, fazemos filmes. Na verdade, ela está no negócio de mercado que é promovemos entretenimento. Troque o nome Columbia Pictures, por exemplo, por Disney. E você verá que não é somente a questão de fazer filmes, e sim o negócio de entretenimento. Um caso interessante é aqui em Minas Gerais, quanto à questão da CEMIG. A CEMIG, o negócio dela estava muito voltado a produto. Exemplo, o nome até significava Centrais Elétricas de Minas Gerais. Mas agora ela sai de produto e vai para uma definição de negócio de mercado. E de centrais elétricas, ela passa para Companhia Energética de Minas Gerais. Ou seja, o negócio da CEMIG hoje não é a eletricidade. O negócio da CEMIG hoje é energia. A administração ela deve evitar uma definição de mercado que seja muito estreita ou muito ampla. Consideremos um fabricante de lapiseiras. Se se vê como uma empresa fabricante de equipamentos de escrita, ela pode expandir-se para a fabricação de canetas. Se se ver como uma empresa fabricante de equipamentos de edição de texto, ela pode pensar em fabricar computadores. O conceito mais amplo de seu negócio é ser uma empresa de comunicação,
mas isso a deixaria muito distante de um fabricante de lapiseira. Ao definir seus negócios, muitas empresas estão raciocinando em termos do que os seus produtos realizam, em vez de simplesmente do que eles são. Um negócio pode ser definido em termos de 3 dimensões. Então, grupo de consumidores, necessidades dos consumidores e tecnologia. Por exemplo, consideramos uma pequena empresa que define seu negócio como projetista de sistema de iluminação incandescente para estúdios de televisão. Seu grupo de consumidores ele é formado por estúdios de televisão. A necessidade dos consumidores é a iluminação. E a tecnologia é a iluminação incandescente. A empresa ela pode desejar expandir suas atividades em negócios adicionais. Por exemplo, ela pode fornecer iluminação a outros grupos de consumidores, como, por exemplo, residências, fábricas e escritórios. Ela também poderia fornecer outros serviços necessários para os estúdios de televisão, como aquecimento, ventilação ou ar-condicionado. Ela poderia também desenvolver outras tecnologias de iluminação para estúdios de televisão, como iluminação infravermelho, ultravioleta ou LED. Normalmente, as grandes empresas elas administram negócios bem diferentes, cada um deles exigindo estratégia apropriada. Cada unidade estratégica de negócios ela possui 3 características. Primeira, é um único negócio ou um conjunto de negócios relacionados que podem ser planejados separadamente do restante da empresa. Segundo, tem seu próprio conjunto de concorrentes. Terceiro, tem um administrador responsável pelo planejamento estratégico e lucro e que controla a maioria dos fatores que afetam esse lucro. Falemos agora sobre essa alocação de recursos a cada unidade estratégica de negócio. O propósito de identificar as unidades estratégicas de negócios da empresa é desenvolver estratégias separadas e alocar os recursos financeiros apropriados. A alta administração sabe que seu portfólio de negócios, geralmente, inclui muitos campeões de ontem, bem como promessas de amanhã. Entretanto, não podemos confiar apenas em impressões. Necessita de ferramentas analíticas para classificar seus negócios por potencial de lucro. 2 modelos de avaliação de portfólio de negócios mais conhecidos são o do Boston Consulting Group, que chamamos de matriz de BCG, e o da GE, junto com a McKinsey. O modelo do Boston Consulting Group. Esse modelo, que nós chamamos também de matriz de BCG, essa empresa é uma consultoria muito importante na área de administração. E ela desenvolveu e popularizou a chamada matriz crescimento-participação. Podemos ver nessa figura. Nós temos uma divisão aí em 4 áreas específicas chamadas de estrelas, oportunidades, geradores de caixa, ou nome também de vacas leiteiras, e um 4º quadrante chamado de abacaxis, ou também podem ser chamados de cachorros vira-lata ou cachorro pet. Os 8 círculos eles representam os tamanhos e posições atuais de 8 unidades de negócios de uma empresa hipotética. O tamanho de cada negócio, em termos de dinheiro, é proporcional à área do círculo. Assim, os 2 maiores negócios são o 5 e o 6. A localização de cada unidade de negócio indica a sua taxa de crescimento de mercado e a participação relativa de mercado. Especificamente, a taxa de crescimento de mercado no eixo vertical ela indica a taxa anual de crescimento no mercado em que a unidade estratégica de negócio opera. Na figura, nós podemos
vê que há uma variação de 0 a 20%. Embora uma variação maior poderia ser mostrada. Uma taxa de crescimento de mercado acima de 10% é considerada alta. No eixo horizontal, mostra-se a participação relativa de mercado da UEM em relação à sua maior concorrente. Serve como medida da força da empresa no mercado relevante. Uma participação relativa de mercado de 0,1 significa que o volume de vendas da UEM é apenas 10% do volume de vendas da unidade estratégica de negócio líder. Uma participação relativa de 10 significa que a unidade estratégica de negócio da empresa ela é líder e possui 10 vezes o volume de vendas da concorrente mais próxima naquele mercado. A participação relativa de mercado ela é dividida em alta e baixa, usando-se 1 como a linha divisória. A participação relativa de mercado ela está desenhada numa escala chamada escala logarítmica, de modo que as distâncias iguais representam o mesmo crescimento percentual. A matriz de crescimento e participação está dividida em 4 células, cada uma indicando um tipo de negócio diferente. A primeira célula podemos dar o nome de oportunidades. Oportunidades são os negócios que operam em mercados de alta taxa de crescimento, mas com participações relativas de mercado baixas. A maioria dos negócios iniciam-se como oportunidades. À medida que a empresa ela tenta entrar num mercado de alto crescimento, onde já existe um líder. Um negócio de oportunidade ele exige grande investimento, porque a empresa ela precisa gastar dinheiro em instalações industriais, equipamentos e pessoal para acompanhar o mercado de rápido crescimento, uma vez que deseja superar o líder. O termo oportunidade ele é apropriado porque a empresa precisa refletir muito antes de colocar dinheiro em um negócio que pode dar certo ou errado. A empresa que vemos na figura, ela opera em 3 negócios considerados oportunidades. E isso pode não ser bom. Ela pode investir mais em 1 ou 2 negócios em vez de pulverizar os recursos em 3 negócios. O outro quadrante é o de estrelas. São os negócios considerados oportunidades que foram bem-sucedidos. Um negócio estrela é líder em um mercado de alto crescimento. Necessariamente, não significa que o estrela gera fluxo de caixa positivo para a empresa. Ela deve alocar recursos substanciais para manter a alta taxa de crescimento de mercado e defender-se de ataques dos concorrentes. Podemos ver na figura que a empresa tem 2 negócios estrelas. Justificadamente, ela ficaria preocupada se não possuísse nenhuma estrela. Um outro quadrante, nós podemos ver sobre as geradoras de caixa. As geradoras de caixa é quando a taxa de crescimento anual de um mercado cai abaixo de 10%. Os produtos estrelas tornam-se geradores de caixa se tiverem ainda com a maior taxa de participação de mercado. Um gerador de caixa ele produz muito dinheiro para a empresa. Ele não precisa financiar a expansão da capacidade de produção, porque a taxa de crescimento de mercado ela foi reduzida. E uma vez que a líder de mercado, que ela é líder de mercado, ela obtém economia de escala e margens de lucros maiores. A empresa ela utiliza os geradores de caixa para pagar suas contas e manter os seus outros negócios. A empresa da figura que nós vemos aqui, do nosso exemplo, ela possui apenas um gerador de caixa e está, assim, altamente vulnerável.
Se esse gerador de caixa começar a perder participação de mercado, a empresa terá que injetar muito dinheiro para manter a liderança de mercado. Se usar dinheiro para manter os outros negócios, seu gerador de caixa pode transformar-se em um negócio abacaxi. Falando de abacaxi. Os abacaxis são negócios de baixa participação de mercado e de baixo crescimento. Tipicamente, geram pouco lucro ou dão algum prejuízo, embora possam também gerar alguma receita. A empresa, damos de exemplo na figura, ela possui 2 abacaxis que podem representar muito problema. Ela deve ter boas razões para mantê-los em seu portfólio de negócios. Quem sabe espera uma virada, né, na taxa de crescimento de mercado ou uma nova chance de liderança de mercado. Ou até mesmo razões sentimentais. Como assim? Talvez seja o produto feito ou trabalhado pela pessoa que fez a empresa, pela pessoa que criou a empresa, pelo fundador da empresa. Então, esse produto, a empresa não quer abrir mão por uma questão sentimental. Frequentemente, os negócios abacaxis, eles consomem mais tempo da administração do que valem. Precisam ser desacelerados ou eliminados. Após assinalar seus vários negócios na matriz de crescimento e participação, a empresa deve determinar seu portfólio de negócios, se esse portfólio é saudável ou não. Um portfólio desbalanceado teria muitos abacaxis ou oportunidades ou poucas estrelas, né, ou poucos negócios estrelas e geradores de caixa. A tarefa seguinte da empresa é determinar que objetivo, estratégia e orçamento atribuir a cada unidade estratégica de negócio. 4 estratégias podem ser adotadas. A primeira estratégia é o crescimento. O objetivo é aumentar a participação de mercado da unidade estratégica de negócio, mesmo sacrificando ganhos a curto prazo. A estratégia de crescimento ela é apropriada para os negócios classificados como oportunidades, cujas participações de mercado devem crescer se pretendem tornar-se estrelas. Uma outra estratégia é a estratégia de manutenção. O objetivo é preservar a participação de mercado da unidade estratégica de negócio. Essa estratégia é apropriada para fortes geradores de caixa se continuarem gerando grande volume de fluxo de caixa positivo. Uma terceira estratégia é a estratégia de desaceleração. Nesse caso, o objetivo é aumentar o fluxo de caixa a curto prazo da unidade estratégica de negócio, independente do efeito a longo prazo. Eventualmente, essa estratégia envolve o abandono gradativo de um negócio, implantando-se um programa continuado de enxugamento de custos. A empresa programa a retirada de dinheiro do negócio condenado para alocá-lo nos negócios saudáveis. Geralmente, a desaceleração envolve a eliminação de gastos em reposição de vendedores, redução das despesas de propaganda e assim por diante. Espera-se que a redução dos custos seja mais rápida do que qualquer queda potencial das vendas, resultando assim em um aumento de fluxo de caixa positivo da empresa. Esse enxugamento de custos deve ser feito cuidadosamente, com pouca visibilidade, para não se transformar em preocupação para os funcionários, consumidores e distribuidores da empresa. Essa estratégia
ela é apropriada para geradores de caixa fracos e de futuro incerto, mas que ainda podem contribuir para o fluxo de caixa positivo. A desaceleração, ela pode também ser usada com negócios considerados oportunidades e abacaxis. A empresa que adota essa estratégia, ela enfrenta problemas éticos e sociais quando precisa definir quanta informação deve compartilhar com seus vários stakeholders. Exemplos, o grupo de pessoas interessadas pelo seu desempenho, como funcionários e mesmo consumidores. Uma quarta e última estratégia é a questão da eliminação. A eliminação, o objetivo é vender ou liquidar o negócio, porque os recursos podem ser mais bem utilizados em outras atividades. A eliminação, ela é apropriada para negócios classificados como abacaxis e oportunidades que estejam drenando os lucros da empresa. As empresas elas devem decidir cuidadosamente se desacelerar ou eliminar seria a melhor estratégia a ser adotada para um negócio fraco. A desaceleração ela reduz o valor futuro do negócio e, assim, o preço que poderia ser alcançado no caso da sua posterior venda, ele pode diminuir. Em contraste, a decisão rápida para eliminar um negócio provavelmente gerará bom dinheiro para a empresa se estiver ainda com bom desempenho em vendas e for de valor para a empresa compradora. Com o passar do tempo, as unidades estratégicas de negócio elas mudam de posição na matriz crescimento-participação. As bem-sucedidas têm um ciclo de vida. Começam como oportunidades, tornam-se estrelas, depois geradoras de caixa e, finalmente, abacaxis no final dos seus ciclos de vida. Por esta razão, as empresas devem examinar não apenas as posições atuais de seus negócios na matriz crescimento-participação, mas também o movimento de suas posições. Então, não somente ver como uma foto instantânea, mas também vê-la como um filme, ou seja, como ela progredirá. Cada negócio deve ser analisado em termos de desempenho, passado e possibilidades futuras. Se a trajetória esperada de um negócio não for satisfatória, a empresa deve solicitar ao seu gerente para propor uma nova estratégia e a provável trajetória resultante. O pior erro de uma empresa seria exigir que todas as unidades estratégicas de negócio alcançassem a mesma taxa de crescimento ou nível de retorno. O ponto mais importante da análise da unidade estratégica de negócio é que cada negócio tem um potencial diferente e exige objetivo próprio. Outros erros poderiam ser os seguintes: investir pouco nos negócios geradores de caixa, tornando-os fracos, ou investir muito, deixando de alocar recursos em outros negócios com potencial de crescimento, fazer grandes investimentos em negócios abacaxis, esperando revitalizá-los. Se isso não ocorrer, manter muitos negócios oportunidades sem alocar a eles os investimentos necessários. Esses negócios eles devem receber apoio financeiro suficiente para se tornarem líderes ou ser eliminados. Um outro modelo que podemos ver é o modelo da GE, ou da General Electric. Esse modelo ele foi feito junto com uma outra empresa de consultoria chamada McKinsey. Um objetivo apropriado a uma unidade estratégica de negócio, ela não pode ser determinada apenas por sua posição na matriz crescimento-participação. Se setores adicionais forem considerados, a matriz crescimento-participação ela pode ser vista como um caso especial da matriz de portfólio
multifatorial introduzida pela GE. Dessa vez, o tamanho do círculo representa o tamanho do mercado relevante, em vez de representar o tamanho do negócio da empresa. A parte sombreada do círculo representa a participação de mercado do negócio. Assim, o negócio de embreagem da empresa, ela atua em um mercado de tamanho moderado e tem aproximadamente 30% de participação no mesmo. Cada negócio ele é classificado em termos de duas dimensões importantes. Primeiro, atratividade de mercado e o outro, força do negócio. Esses dois fatores têm excelente sentido de marketing na classificação de um negócio. As empresas elas serão bem-sucedidas à medida que entrarem em mercados atraentes e possuírem as forças exigidas por esses mercados. Se falhar em um desses fatores, o negócio não produzirá os resultados esperados. Uma empresa forte, operando em um mercado não atraente, ou uma empresa fraca, operando em um mercado atraente, nenhuma delas será bem-sucedida. Para mensurar essas duas dimensões, os planejadores estratégicos eles devem identificar os fatores básicos de cada dimensão e encontrar um meio de mensurá-los e combiná-los em um índice. Essa tabela que vemos agora, ela apresenta dois conjuntos possíveis de fatores que compõem as duas dimensões para os negócios de bombas hidráulicas, mostradas na figura anterior, onde cada empresa precisa escolher a sua própria lista de fatores. Para o negócio de bombas hidráulicas, a atratividade de mercado ela varia com o tamanho do mercado, taxa anual de crescimento do mercado, histórico das margens de lucro e assim por diante. A força do negócio ela varia com a participação de mercado, crescimento da participação, qualidade do produto, etc. Nota-se que os dois fatores do BCG, do Boston Consulting Group, ou seja, a taxa de crescimento de mercado e participação de mercado, são pré-assumidos sob as duas principais variáveis do modelo de GE. Este modelo ele leva os planejadores estratégicos a examinar mais fatores ao avaliar um negócio real ou potencial do que os propostos pelo modelo da matriz de BCG. Como a empresa chega aos dados mostrados na tabela anterior e aos círculos da figura da matriz de GE? A administração ela classifica cada fator de 1, que é não atraente, a 5, que é muito atraente. O negócio de bombas hidráulicas ele é avaliado em 4, no tamanho de mercado, indicando uma participação muito boa, desde que o mercado total seja 5. Claramente, a avaliação desses fatores exige dados fornecidos pelo departamento de marketing e por outras pessoas da empresa. Depois, as avaliações são multiplicadas pelos pesos, refletindo a importância relativa dos fatores, para se chegar aos valores que são somados para cada dimensão. O negócio bombas hidráulicas somou 3,7 em atratividade de mercado e 3,4 em força do negócio, abaixo da somatória máxima de 5 para cada fator. O analista coloca um ponto representando esse negócio na matriz multifatorial da figura classificação e desenha um círculo em torno do mesmo, de tamanho proporcional à dimensão do mercado relevante. A participação de mercado da empresa, de aproximadamente 14%, ela está ali sombreada. Fica evidente que o negócio de bombas hidráulicas está situado em uma parte razoavelmente atraente da matriz. De fato, a matriz de GE está dividida em 9 células, que, por sua vez, concentram-se em 3 zonas. As 3 células do canto superior esquerdo
indicam as unidades estratégicas de negócio fortes e que a empresa deve investir e crescer. As células diagonais do canto inferior esquerdo ao superior direito, elas indicam que as unidades estratégicas de negócio classificadas como médias em termos de atratividade global. As empresas elas devem procurar seletivamente ou a seletividade e administrar os lucros nessas unidades estratégicas de negócio. As 3 células do canto inferior direito indicam as unidades estratégicas de negócio fracas em termos de atratividade global. A empresa deve pensar seriamente em desacelerar ou abandonar esses negócios. Por exemplo, o negócio de válvulas de escape representa uma unidade estratégica de negócio com baixa participação de mercado em um mercado de tamanho médio, não muito atraente e onde a empresa está em fraca posição competitiva. É séria candidata a desacelerar ou abandonar. Trata-se de uma decisão difícil a ser tomada entre desacelerar e abandonar um negócio. Desacelerar um negócio significa perder valor a longo prazo, situação em que será difícil encontrar um comprador. Por outro lado, o abandono do negócio facilita a atração de um comprador. A administração ela deve também prever a posição esperada de cada unidade estratégica de negócio nos próximos 3 a 5 anos, mantendo-se a estratégia atual. Essa determinação envolve analisar onde se situa cada produto em seu ciclo de vida, bem como as estratégias competitivas esperadas, novas tecnologias, eventos econômicos e assim por diante. Os resultados estão indicados pela extensão e direção das setas da figura classificação. Por exemplo, espera-se que o negócio de bombas hidráulicas decline levemente em termos de atratividade de mercado e que o negócio de embreagens decline fortemente em termos de força. Nem sempre o objetivo da empresa é o crescimento de vendas em cada unidade estratégica de negócio. Ao contrário, o objetivo pode ser manter a demanda existente, investindo menos recursos de marketing ou retirar dinheiro do negócio, permitindo a queda da demanda. Assim, a tarefa da administração de marketing é gerenciar a demanda ou a receita no nível-alvo negociado com a alta administração. Marketing contribui para avaliar o potencial de lucro e venda de cada unidade estratégica de negócio. Mas, uma vez estabelecidos os objetivos e o orçamento de cada uma delas, a tarefa do marketing é de implementar o plano de maneira eficiente e rentável. Falemos agora sobre planejamento de novos negócios. Os planos da empresa para os seus negócios existentes permitem a projeção do faturamento total e do lucro. Frequentemente, as vendas e os lucros projetados são menores do que o esperado pela alta administração. Se houver um hiato, ou seja, um gap de planejamento estratégico entre as vendas futuras desejadas e as projetadas, a alta administração terá que desenvolver ou adquirir novos negócios para preenchê-lo. Podemos ver na figura um exemplo de um hiato de planejamento estratégico para uma empresa qualquer. A curva mais baixa, ela projeta as vendas esperadas nos próximos 10 anos, baseando-se no portfólio atual de negócios da empresa. A curva mais alta, ela projeta as vendas desejadas pela empresa. Evidentemente, a empresa deseja crescer mais rápido do que seus negócios permitem. Como pode preencher esse ato de planejamento estratégico? Ela tem 3 opções. A primeira é identificar oportunidades que possam contribuir para o crescimento de seus negócios atuais. Ou seja, são as oportunidades de crescimento intensivo.
A segunda opção é identificar oportunidades de crescimento ou de aquisição de negócios relacionados com os atuais, que são as oportunidades de crescimento integrado. A terceira é identificar oportunidades de acrescentar negócios atraentes não relacionados com os atuais, oportunidades de crescimento diversificado. As oportunidades específicas dentro de cada classe estão listadas a seguir. Crescimento intensivo, temos penetração de mercado e desenvolvimento de mercado. Crescimento integrado é integração para trás, que nós podemos chamar também de amontante, ou integração para frente, que a gente pode chamar de ajusante. E o crescimento diversificado, que temos diversificação concêntrica e a diversificação horizontal. Falemos primeiramente sobre o crescimento intensivo. O primeiro curso de ação da alta administração deve avaliar se há quaisquer oportunidades de melhorar o desempenho dos negócios existentes. Ansoff, ele propôs uma matriz útil para detectar novas oportunidades de crescimento intensivo, denominado de grid de expansão mercado-produto, mostrado nesta figura. Primeiro, a empresa ela considera se pode aumentar sua participação de mercado com os seus produtos e mercados atuais. Essa é a estratégia de penetração de mercado. A seguir, ela considera se pode encontrar ou desenvolver novos mercados para seus produtos atuais. Essa é a estratégia de desenvolvimento de mercado. Depois, considera se pode desenvolver novos produtos de interesse potencial a seus mercados atuais. Essa é a estratégia de desenvolvimento de produto. Mais tarde, ela examinará as oportunidades de desenvolver novos produtos para novos mercados. Essa é uma estratégia de diversificação. Veremos agora sobre a estratégia de penetração de mercado. Há 3 abordagens importantes para aumentar a participação de mercado dos produtos atuais. Nós podemos ter uma empresa que pode estimular os seus consumidores atuais a comprar um maior número de produtos dentro daquele período. Isso pode funcionar se as compras forem muito infrequentes ou irregulares. Eu posso mostrar, então, os benefícios desse produto para que as pessoas comprem mais regularmente. Uma outra maneira é que essa empresa ela pode atrair os consumidores dos concorrentes. Isso pode funcionar se a empresa ela detecta deficiências importantes nos produtos de outros. E, finalmente, eu posso convencer pessoas que não são usuárias do produto a começarem a usar o produto. Então, as 3 maneiras. Aumentar o consumo dos atuais compradores, trazer dos concorrentes, consumidores dos concorrentes, e fazer com que pessoas que ainda não usam o produto começarem a usar. Uma outra estratégia é a estratégia de desenvolvimento de mercado. Uma administração procura novos mercados cujas necessidades podem ser atendidas por seus produtos atuais. Primeiro, essa empresa ela pode tentar identificar grupos de usuários potenciais nas áreas de vendas atuais, os interesses pelo produto ele pode ser estimulado. Por exemplo, se estiver vendendo um produto apenas para mercados consumidores, ela pode procurar agora mercados que sejam mercados organizacionais, como fábricas e escritórios. Segundo, ela pode buscar outros canais de distribuição em seus mercados atuais. Se ela estiver vendendo o seu produto apenas em lojas do ramo, quem sabe ela pode começar a vender em produtos, em canais que sejam mais massificados. Em terceiro, a empresa ela pode considerar a possibilidade de vender em outras regiões do país
ou até mesmo no exterior. Então, ela pode começar a vender fora da sua área geográfica inicial. A estratégia de desenvolvimento de produto, ela consiste que, além de penetrar e desenvolver mercados, há a possibilidade de trazer novos produtos. A empresa ela pode desenvolver, por exemplo, novas características ao seu produto, com diferenciais. Por exemplo, ela pode desenvolver níveis de qualidade diferente, produtos para diversos produtos. Ela pode, por exemplo, ter uma tecnologia nova. Dessa maneira, ela vai trazer novos produtos para aqueles consumidores ou o mercado, seu mercado já existente. Ao examinar essas 3 estratégias de crescimento intensivo, a administração ela pode descobrir várias possibilidades de crescimento. Quando o crescimento pode não ser suficiente, a administração ela deve também examinar as oportunidades de crescimento integrado. O crescimento integrado é que frequentemente as vendas e os lucros de negócio elas podem crescer tanto para trás, para frente ou horizontalmente dentro do seu setor industrial. Ou seja, nós podemos fazer uma integração para trás. Essa integração, eu posso, por exemplo, comprar os meus fornecedores. Uma outra maneira, eu posso incorporar alguns atacadistas ou varejistas, principalmente se forem altamente rentáveis. Isso é uma integração para frente. Finalmente, eu posso incorporar um ou mais concorrentes, desde que as leis locais não vetem tal iniciativa. Isso seria a integração horizontal. Por meio da investigação de possíveis integrações, a empresa ela pode descobrir fontes adicionais de aumento do volume de vendas nos próximos 10 anos. Entretanto, essas novas fontes podem ainda não ser suficientes para chegar ao volume de vendas desejado. Nesse caso, a empresa deve considerar a diversificação. Este crescimento, que é a questão da diversificação, ele faz sentido quando podem ser encontradas boas oportunidades fora dos negócios atuais da empresa. Uma boa oportunidade é aquela que o setor industrial é altamente atraente e a empresa possui composto e forças necessários para ser bem-sucedida. 3 tipos de diversificação são possíveis. A empresa pode procurar novos produtos que tenham sinergias com as suas linhas atuais de produto. Muito embora os produtos possam atrair um grupo diferente de consumidores, isso é chamado de estratégia de diversificação concêntrica. Segundo, pode procurar novos produtos de interesse de seus consumidores, tecnologicamente não relacionados com as suas linhas de produtos atuais. E são estratégias de diversificação horizontal. E, finalmente, a empresa pode procurar novos negócios não relacionados com a sua tecnologia, produtos ou mercados atuais, chamado de estratégia de diversificação conglomerada. Bem, nessa aula nós vimos sobre a questão do planejamento estratégico, divisional e corporativo. Vimos sobre a definição de missão corporativa, o estabelecimento de unidades estratégicas de negócios e a alocação de recursos a cada unidade estratégica de negócios, vendo as matrizes de BCG e a matriz de GE. O planejamento de negócios, vendo o crescimento intensivo, crescimento integrado e crescimento diversificado. Esse material estará disponível para vocês no ambiente virtual. Obrigado.